Fala Dev, Jeff Willi aqui. Quero mostrar para vocês um pouquinho sobre Kubernetes nesse projeto que eu já venho trabalhando e mostrando para vocês nos outros vídeos. E com Kubernetes, por enquanto, vai ser mais um modelo ali para ambiente de desenvolvimento. Talvez você esteja precisando disso, talvez tenha alguma coisa ali que você venha a gostar. Então, se você gosta do assunto, já vai curtindo, comenta aí o que você estiver achando, suas impressões, puder compartilhar alguma coisa para ajudar a comunidade. E a mim também, para aprender com você, manda aí que a gente vai se falando, beleza? Começando, falando aqui sobre como que tá o README e, bom, primeiramente é a instalação do Kubernetes. A gente tem ali o processo de instalação com os comandos do Linux e algumas referências que vocês vão poder encontrar ali, instalações de acordo com o sistema operacional de vocês. Mais abaixo vai ter também uma seção de container, então nessa seção eu acabo deixando aqui alguns comandos durante alguns estudos. Talvez vocês vão querer entender ali para que eles servem. Mais abaixo vai ter algumas coisas sobre volumes, alguns comandos para scale e também sobre dashboard. Você consegue ali dar uma olhada como que estão os seus containers rodando dentro do Kubernetes. Legal? Então esse aqui é os comandos passo a passo para você poder colocar um dashboard do Kubernetes, por exemplo, ali num cluster com Kind, que eu vou mostrar também, para funcionar em qualquer projeto de vocês. Também Postgres, como que eu posso acessar o Postgres, um container dentro do Kubernetes, executar ali o PSQL para poder fazer algumas consultas, rodar alguns comandos SQL e outras coisas mais. Legal? Então agora no código, vamos dar uma olhada. Primeira coisa, falar sobre os arquivos Kubernetes, arquivos YAML, que estão dentro do pacote aqui, que é como se fosse um serviço para gente, tá? Então eu vou vir aqui em Source Infra K8S Deployment. E aqui a gente vai notar o seguinte, existem esses três traços, que eles um arquivo YAML separando configurações do Kubernetes. Então eu tenho aqui, por exemplo, um arquivo e um único arquivo YAML, o kind como deployment. Então tudo que é em relação a deploy ao meu container, configurações, volumes, variáveis, portas, está aqui. E também abaixo eu tenho ali uma outra configuração sobre service. Eu poderia deixar esse cara em um outro arquivo para poder dividir, mas está em um só, e aí a gente usa esses três traços para em um único arquivo ter duas configurações ou mais de Kubernetes. Então continuando, kind deployment tem o que é de sempre, né? Isso aqui já é uma coisa mais comum em qualquer arquivo, é para você dar ali nome, referência e tal ao seu projeto, o nome que você quiser dar. E mais abaixo eu tenho as configurações do meu container e volumes. Então, pelo container, eu tenho, por exemplo, um container aqui configurado, poderia ter mais configurações de container. O nome dele é server auth e eu tenho ali como uma imagem que é a imagem que vai estar pendurada num cluster local que eu vou configurar via kind. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Então, o kind, ele vai entender que por ele estar rodando, quando eu estiver levantando algum container, principalmente na minha estrutura aqui, que é kind scaffold Kubernetes, o scaffold ele vai entender que eu estou em um ambiente local, vai ver que existe um cluster local, que no caso vai ser via kind, e ele, em vez de subir, por exemplo, para o hub do Docker, ele vai estar subindo então para o kind, e aí eu vou ter como se fosse um deploy local desse meu container para poder depois ele estar disponível na porta tal do localhost. Legal? Esse é o fluxo. Então aqui eu coloco como se fosse um nome que eu tenho lá no meu hub do Docker, né? hubdocker.com. Aqui é o meu projeto e latest, né? A última versão. Continuando então, portas. Eu tenho aqui qual é a porta que está rodando dentro do meu container. Então eu posso verificar isso desse projeto aqui, que ele está na pasta de environment env. Eu tenho uma porta 3001 e também nesse arquivo de presentation index eu tenho aqui o listen, né, do meu projeto em Express, onde eu, através de um adapter, eu falo qual é a porta, tá bom? Então só para dar um overview aqui da variável de ambiente, daqui a pouco eu volto nela.
Vou pular por enquanto essa parte que vai estar misturando alguns assuntos. Então, volumes. Eu tenho um volume aqui. Esse volume, o primeiro que eu tenho configurado é desse nome, um nome qualquer. E mount path, então ele vai estar montado no /app, que é a /app é o worker.dir do meu projeto. Então, se eu for ver ali o Dockerfile, eu tenho aqui o worker.dir do meu container, ele é o /app. E eu falo que a pasta config dentro do app é onde vai ser montado um volume com esse nome. E aí depois a gente vai ver o porquê que eu tenho dado esse nome aqui, tá? Bom, continuando, volumes, eu tenho um único volume aqui. Aí eu tô falando agora de volume geral, não é de uma pasta, um local onde eu vou estar passando configurações para dentro do meu container. É volumes ali do conceito do Docker. Então, ele é o mesmo, e aí a gente vê que tem uma ligação entre um e outro. E aqui ele está falando config map como uma configuração de volume. E o nome eu falo que é server auth, aí já mudou, né? Então eu tenho agora aqui o meu volume server auth config, e aí ele está sendo duplicado. É um referenciando ao outro. E eu tenho o config map, que aí ele está apontando, a gente vê que tem uma ligação, né? A gente vê que esse config map ele está ligando com esse env from config map ref. Para que serve o config map? Então, config map eu consigo, por exemplo, fazer com que um único arquivo .env, e aí que vem a sacada ali para o ambiente de desenvolvimento no mínimo, né? Um arquivo env que ele vai estar dentro da estrutura de Kubernetes, e aí é essa estrutura que eu consigo fazer que todas as variáveis que está nesse config map, que é um tipo de configuração do Kubernetes, eu faço com que esse config map com todas as variáveis do meu .env, eles vão estar dentro do meu container através do server of env. Então eu tenho os volumes tendo uma ligação da montagem de volume do meu container com a especificação de volumes de máquina de storage com o mesmo nome, e também ali via config map eu falo que nesse volume ele vai estar armazenado as variáveis de ambiente via configuração do Kubernetes chamada de config map, e no meu env from, para poder essas variáveis estar dentro do meu container, eu falo que o env from vai ser através do tipo de configuração Kubernetes config map, onde a referência é esse nome aqui. Depois eu volto aqui para o kind service, mas por que isso, né? Bom, seguinte, se você quer rodar mais de um serviço por algum motivo durante o desenvolvimento, o que pode facilitar? Você ter um único arquivo de configuração. Esse aqui, ele é um arquivo de configuração do meu projeto auth, né? Mas se eu não for rodar o Kubernetes por aqui, diretamente pelo arquivo do serviço, eu posso vir, por exemplo, nessa outra pasta. Eu tenho, por exemplo, a pasta aqui de common, que depois eu passo por ela, e agora eu venho aqui no scaffold. Então, o que eu tenho de comum de configurações de arquivos mais ligado agora ao scaffold? O que eu tenho? Eu tenho aqui, um arquivo de configuração Kubernetes. Eu falo que o tipo é config, e aí, vendo ali uma estrutura que o scaffold precisa na documentação, a gente dá continuidade, que é deploy, kubectl, manifesto, e aí eu tenho uma referência glob aqui, onde qualquer arquivo YAML dentro dessa pasta K8s common, que no caso seria esses caras aqui de fora, todos eles vão ser executados, vai ser feito deploy de todos esses arquivos YAML e toda a configuração que está aqui dentro para o meu cluster local, que no caso é o kind, pode ser, por exemplo, Minikube. Bom, expliquei esse arquivo, próximo scaffold packages. Então, no scaffold, quando ele estiver rodando ali o meu projeto, logo eu vou mostrar os comandos para vocês. Vai estar aqui, ele vai fazer build de alguns que ele chama de artefato, né? Então, eu tenho aqui algumas imagens. Agora eu só tenho uma, que é o Jefferson William server auth, né? O contexto é essa pasta. Então, ele basicamente vai estar, como esse comando ele é executado na raiz desse projeto aqui, né? Ele é executado na raiz do projeto. Então eu passo o contexto aqui como o contexto relativo em referência à raiz. O arquivo Docker vai estar na raiz agora do contexto, beleza? Só para deixar claro aqui como que funciona esses paths. E aí, o que ele vai fazer? Deploy via kubectl com os manifestos que ele encontrar, os arquivos YAML, nesse outro glob. Então ele vai passar por todos os packages, né? Aqui eu tenho apenas o meu package de autenticação, poderia ter mais, e no subpath, que é o source infra container K8s, qualquer arquivo YAML ali dentro, ele vai fazer deploy.
Então, o que ele vai fazer deploy por enquanto? Via os comandos que eu tenho configurado no meu Makefile, dependendo dos comandos que eu rodar, então eu tenho aqui alguns comandos em relação a K8s, né? Eu tenho o Docker, que eu já falei no vídeo anterior, e agora sobre K8s. Então, primeira coisa que tá ali no README é rodar o K8s init, porque daí ele vai rodar a criação do cluster via kind. Então, eu já passei para vocês no README como fazer a instalação do kind, scaffold, Kubernetes e outros. E aí eu rodo esse comando uma vez instalado, ele vai levantar o cluster para mim. Depois ele vai rodar outros comandos make, né? Então K8s env create e K8s dashboard. O env create está logo aqui embaixo. Então ele vai rodar aqui um kubectl create config map, e aí a gente está vendo aqui mais uma referência ao config map do deployment, né? Onde ele vai pegar as variáveis de ambiente e trazê-las para dentro do container através do config map de referência server of env. Legal? Já a gente vai achar esse cara aqui. Então, vou copiar make of env e vou buscar aqui no meu makefile. E olha só, ele vai buscar então a partir desse comando, né? É esse comando aqui que ele vai criar esse config map desse nome que está referenciado ali no deployment. E aí aqui eu consigo passar qual que é env from, né? Então qual é o arquivo .env que ele vai criar esse meu server of env, né? Ou seja, variáveis apenas do meu servidor ali de autenticação. É justamente a rota onde está o .env ali dentro do projeto. Então, packages of source infra environment.env, que é justamente aquele que nós vimos anteriormente. Bacana? Então, aí a gente fez uma ligação aqui de volumes, certo? Isso aqui já foi comentado. E agora o que ficou faltando é aonde que realmente essa referência é através desse nome. Da onde que surgiu esse nome? Esse nome ele surgiu justamente aqui. Eu criei ele nesse projeto no momento que eu estava criando esse arquivo YAML. E depois eu criei uma estrutura aqui de comandos para facilitar a criação, o delete e a recriação, né? Como se fosse um recreate ali das minhas variáveis de ambiente. Legal? Então, espero que ficou bacana, que ficou entendido aqui como que eu faço para, através de um arquivo .env, como que eu faço para jogar as variáveis para dentro ali do container Kubernetes. Só que vocês podem notar que na verdade eu tenho não só um, mas eu tenho dois. Eu tenho um server env. Então eu estava falando que deveria ter uma estrutura de .env única para todos os containers, que daí de certa forma facilitaria entre a sua equipe vocês trocarem esse único arquivo .env e o seu colega ali que acabou de chegar na empresa, por exemplo. Através disso e mais o README, ele vai ter todo o ambiente funcionando de todos os serviços. Então eu falei sobre isso no vídeo do Docker, complementando aqui que tudo que eu consegui fazer com Docker lá, agora eu estou mostrando para vocês que consegui fazer também com Kubernetes. Então ele vai criar aqui um config map server env, e aí o env from é da pasta docker.env. Então vamos dar uma olhada. Dentro da pasta docker.env não tenho, nesse caso aqui, nessa explicação, nada demais. É o mesmo .env do anterior, até porque eu só tenho um serviço só. Mas poxa, se eu tiver vários microserviços, macroserviços, muito provavelmente para facilitar o desenvolvimento vai ser interessante eu ter aqui apenas um banco de dados, né? Então eu tenho aqui o Postgres como o meu banco de dados dos serviços, é o banco de dados relacional deles, só que cada um deles vai ter um database, pode ter um database diferente. Então ali no seu projeto você pode especificar qual é o database apenas daquele serviço, que daí ele faz essa alteração aqui e não fica uma coisa só. Então aqui até poderia ter esse ajuste de nem ter essa referência para ficar um pouco mais genérico, só ter ali os dados de configuração do servidor, de conexão com o servidor Postgres. Então deixa eu mostrar para vocês como que está a execução dos comandos. Por enquanto eu estou deixando tudo em Makefile. Eu tinha falado para vocês que existe um README, então eu vou tentar acompanhar e executar o mesmo README aqui, tá bom? Eu não lembro agora se eu já estou com o cluster instalado ali. Vamos dar uma olhadinha? Se eu vier aqui no meu terminal, eu posso rodar em kind delete cluster, só para ver se ele já existia. Então que bom que estou matando ele aqui. Deixa eu ver, voltar na referência. Então eu tenho aqui a execução desse projeto, make bootstrap. Eu já vi ali que eu tenho as minhas variáveis de ambiente criadas, então não vou precisar executar ele agora. Não vou rodar via Docker, então vou executar aqui o make k8s init. Ele executou a criação do cluster kind.
logo depois tem outros comandos no Makefile que ele acabou fazendo também. Então ele criou as variáveis de ambiente e ele também deixou tudo preparado para o dashboard do Kubernetes. Legal, continuando o README, deve ter mais comandos para executar. Então o próximo aqui seria K8s common dev, vamos dar uma olhada nele. O que ele faz é executar um comando scaffold, onde eu passo aqui qual é o arquivo que eu quero que ele execute. No caso vai ser o scaffold common YAML, e vamos dar uma olhada nele já já. Eu falo qual é o comando que eu quero executar do scaffold, que é o dev, e eu falo como uma opção ali o port forward, ou seja, todas as portas dos containers configuradas nos outros arquivos do tipo Kubernetes que ele encontrar e tiver ali referenciado no scaffold, ele vai exportar as portas desses containers. É basicamente isso. Então, dando uma olhada nele, K8s common scaffold common. Então aqui o que ele faz é executar todos os arquivos YAML que está na pasta do K8s common, né? Basicamente isso. Só tá essa separação para simplificar, né, o manifesto aqui do scaffold. E aí a gente vê o que tem aqui. Então eu tenho, por exemplo, o dashboard, né? Eu tenho um kind aqui de service account e um kind de cluster rule bind. Gente, isso aqui basicamente eu peguei ali daquele passo a passo que está no README sobre configurar o dashboard do Kubernetes. Então não precisam se preocupar, que basicamente são esses. Durante os comandos que está aqui, a gente encontra essas referências, tá? Que mais? Mongo. Então eu tenho, por exemplo, um kind de deployment, né? Então eu preciso subir ali o meu container do Mongo. Dei esse nome para ele, falo qual que é a imagem e a porta do meu container. Aqui eu tenho um kind service, que é para basicamente eu poder trabalhar ter algumas opções a mais e oferecer coisas complementares para os meus containers. Então, o que eu faço aqui, por exemplo, é especificar que esse kind service ele é do tipo load balancer, né? Poderia até ser outros. Então aqui, load balancer, eu posso colocar essas duas portas com essas configurações. Poderia ser aqui cluster IP, e aí ele vai repercutir de uma forma diferente. E poderia ser também node port, mas aqui o target eu teria que alterar para node. E também tem algumas configurações, tem algumas coisas a mais que, dependendo da opção que você escolher, do type, ele tem que ter uma porta acima de 3000 ou algo assim, tá? Então vale a pena vocês darem uma experimentada aí só para entender melhor os tipos que o kind service oferece, tá bom? Então, a mesma porta que está aqui, deixei pré-configurada aqui também para eles deixar previamente como uma opção de expor para o mundo afora. Depois, o Nginx aqui na verdade é só um caso mais simples de uso, tá? Foi só durante uma experimentação, não estou usando nesse projeto o Nginx. Provavelmente eu vou remover. O pgadmin, então eu tenho um outro deployment aqui, um container do pgadmin com essa porta, e eu tenho também ali algumas configurações de server env, de volumes, por exemplo, uma montagem de volume aqui, que é esse arquivo JSON, e isso acaba sendo uma coisa que é um pouco chata quando eu estava experimentando o Kubernetes com o pgadmin, e ele não estava salvando os dados ali dos meus servidores, e toda vez que eu acessava meu pgadmin, o servidor ele perdia, eu tinha que reconfigurar ali qual que é a porta, qual que é o nome do meu servidor e por aí vai. Então isso estava me incomodando. Eu descobri que se eu montar um volume para esse path, né, e aí subpath, read only, com essas configurações que vocês estão vendo aqui, esse env from config map have, a gente vai ver mais para baixo que eu vou ter esse config map nesse arquivo mesmo, né, separado ali com os 3 traços. E aí eu falo que com esse meu name que ele tá previamente setado ali em cima também, né, uma coisa está se conectando com a outra, da mesma forma lá com o outro projeto que eu estava mostrando para vocês, ele vai construir ali um server JSON, onde o conteúdo desse server JSON vai ser um objeto. E aí não vou precisar mais toda vez informar novamente os dados ali de usuário, de host, qual é a porta do servidor. Então é só dar 2 cliques e ele vai logar ali no banco de dados do Postgres. Muito mais fácil, tá joia? Se vocês tiverem tido a experiência de passar por esse problema, essa aqui é a solução que eu encontrei. Compartilhe aí também a solução que vocês encontraram, tá legal?
Continuando, o que mais vamos ter é o Postgres. Então eu tenho um card de deployment aqui, como um nome de server Postgres. E o container que eu estou configurando é da imagem do próprio Postgres, Alpine, mais leve. Tem a porta, que é até a porta padrão ali do Postgres. Por algum motivo a porta não estava sendo a padrão, então o que eu fiz foi vir aqui no meu .env, né? Vou mostrar esse .env aqui mesmo. Eu tenho aqui o pgadmin list import. Então eu estou falando que essa porta aqui é a porta interna ali de execução do meu dentro do container. Deixa eu só voltar. Env from, então o config map ref vai ser do server env. E aí eu tinha explicado para vocês, né, que no Makefile eu tenho o comando ali de K8s env create, por exemplo. Então ele está criando aqui o server env a partir do docker env. Então o Postgres ele vai obter as variáveis de ambiente, né, essas variáveis vão estar dentro do container do Postgres, todas essas variáveis, tá joia? Voltando lá. Opa, errei, que mais que falta? E volumes, né? Então dentro do container o Postgres ele vai levantar e construir ali o banco de dados nessa pasta. Então eu basicamente tenho ali como um volume salvo, né? De tudo que tiver nessa pasta vai estar salvo ali na estrutura do Kubernetes. E aí então eu monto com esse nome. Eu deixo na estrutura do Kubernetes aqui o mesmo nome, só que a forma dele persistir é uma forma específica. Então tem alguns jeitos de você persistir volumes no Kubernetes. E aqui eu estou falando que eu vou usar o persisting volume claim. E aí vale depois vocês procurarem entender melhor na documentação do Kubernetes. Ele explica bem direitinho. E eu falo que o meu claim name é este. Então eu tenho o meu volume name e eu tenho o meu claim name, tá joia? Mais para baixo é o kind service, então é basicamente para permitir expor a porta ali para o mundo afora, que no meu caso aqui, bem desenvolvimento é localhost. E o persist volume, então server Postgres volume, né? Tá referenciando aqui embaixo. Ele vai levantar ali a persistência de volume com esse nome, onde o meu container vai usar. E eu falo que o tipo ali é manual. Então eu tenho uma capacidade de 5 GB. Eu tenho um formato aqui de leitura, escrita, de muitos para muitos. Isso aqui é interessante vocês procurarem entender também. E o host path é o /data/postgres, que aí eu garanto para vocês, né, que essas configurações, os seus dados vão ser persistidos na configuração dentro ali da estrutura do Kubernetes. Então, se você está desenvolvendo hoje e fez uma coisa no banco, amanhã você volta a desenvolver, aquilo tá lá ainda, tá? E o persist volume claim, para fechar, é um complemento aqui, uma coisa tá ligando com a outra para que a persistência realmente aconteça. Eu entendi ali que esse é um modelo ideal, você usar não só o persist volume, mas o claim também como persistência para banco de dados. E isso tem muito a ver com uma estrutura de quando você quer levar isso para produção. Então vale a pena se aprofundar se você tem necessidade de usar o Kubernetes em produção com uma persistência de banco dessa forma. Vale a pena você entender mais esses tipos de persistência. Show! Então voltando ali para o README, o que mais que vamos ter de comandos para executar? Deixa eu só voltar aqui e me encontrar novamente. Beleza. K8s database create. Deixa eu achar esse comando. Makefile na raiz do projeto. Achei. Então, o Kubernetes ele vai executar de uma forma interativa, né? Ou seja, ele realmente vai entrar dentro do container e fazer algum outro processo ali. E eu falo que eu quero que ele execute o Gnome Deployment Server Postgres. E por que eu posso passar esse nome assim? Porque realmente eu tenho um arquivo de YAML na estrutura do Kubernetes com kind deployment. A gente já viu algumas vezes isso, bem no início do arquivo. E o server Postgres é realmente ali o meu nome daquilo que o nome que eu dei para o meu deploy de Kubernetes. Então, logo depois, eu quero que assim que ele fizer essa execução, ele executar o PSQL e fazer o login ali no meu Postgres, eu quero que ele execute a criação do banco de dados. Eu preciso disso porque, por enquanto, projeto ali de serviço auth
ele vai estar executando a migração na hora que ele levantar o servidor. Então ele levanta, roda a migração. Se a base não tiver sido criada anteriormente, a migração ela falha. E aqui está um comando, todo nesse processo de sequência ali do README, que ele vai fazer isso para você. Então o banco já vai estar pré-criado e a migração vai acontecer quando você rodar o próximo comando que está no README, que é o K8s dev. Então a gente levantou tudo que era necessário para o desenvolvimento, Postgres, Mongo, qualquer outra coisa, e a gente preparou ali a migração para que ela não venha falhar por falta do banco de dados. E agora o K8s dev, que é para a gente realmente desenvolver. O stop é para pausar, o run seria para preparar para o deploy, e aliás, ele realmente vai fazer o deploy, e o env é só para ele recriar, né? Então se você alterar algum env, você vai precisar rodar esse comando para atualizar o seu config map que foi criado a partir de um env from, tá bom? Então vamos fechar ali com a K8s dev. O que ele vai fazer? Ele vai rodar o comando scaffold, onde ele vai procurar pelo arquivo scaffold packets YAML, né, diferente do common, e executando ali o dev, que é realmente para a gente poder ele funcionar num processo ali que facilita o desenvolvimento. Além disso, ele vai expor todas as portas de todos os containers que ele encontrar. Então, esse port forward, ele vai já deixar ali o localhost 3001, por exemplo, que é a porta ali do meu server off, disponível, tá joia? Vamos fazer isso? Então, o próximo comando, a gente rodou aqui inicialmente o K8s init, depois é o common dev. Então, deixa eu limpar aqui e executar via make. Opa, beleza. Próximo comando, K8s database create. Pode ser que a base já foi criada e aí ele vai falar, ó, essa base eu não consegui, essa base eu não consegui. Opa, essa base é nova, então já criei. Por enquanto, essa estrutura de um projeto inicial, né, que eu estou apresentando para vocês. Ele pode acontecer isso de a base, ele falar que a base já existe, mas não tem problema. Isso não vai impactar. Aí agora vamos esperar aqui algumas execuções. Ele pode demorar um pouquinho. Legal, a execução acabou. Então aqui ele já está dizendo que ele conseguiu expor algumas portas, né? Então todas aquelas que ele encontrou nos arquivos, etc. Isso não é o suficiente para a gente poder ver se o projeto está rodando, mas a gente sabe que pelo menos a porta está exposta, então quer dizer que muita coisa já pode ser feita, né? Por exemplo, o pgadmin. Acho que o pgadmin é um cara que a gente pode dar uma olhada aqui. Localhost 16543. Legal. Então, precisa desse login e senha. A gente pega ele a partir do .env. Então, qualquer .env aqui vai ter ali o e-mail e a senha. Acessando, a gente pode ver que já tem algum servidor configurado, que é justamente o que está ali naquele arquivo YAML que eu tinha mostrado para vocês, né, sobre o server JSON. Então eu já tenho ali a migração que já aconteceu, já tenho uma tabela de usuário. Então é só para demonstrar para vocês, né, esse é o mínimo ali de um projeto, para vocês entenderem, né, ver que realmente está funcionando. Então, show de bola, vamos prosseguir. Próximo comando vai ser o comando de database create. Então vou abrir aqui uma outra, já num outro terminal. Desse outro terminal a gente consegue rodar este comando. Então como o comando do common dev, e aqui a gente já percebe, né, que ele não pôde criar a base de autenticação porque ela já existe, e ele retornou um erro aqui no final. Mas beleza, ele tentou cumprir a missão, só não conseguiu porque já está lá. Essa realmente é o jeito que está assim hoje desenvolvido esse projeto. Próximo vai ser o K8s dev. Então vamos lá, make K8s dev. Vai demorar um pouquinho também, vou acelerar aqui para vocês. Nessa parte dá até para comentar que a instalação foi uma das coisas que mais demorou, né? Foi praticamente 1 minuto. Mas no vídeo anterior sobre otimização do Docker, eu expliquei que se o Dockerfile tiver
um passo a passo ali, você vai evitar que esse build aconteça, sendo que, né, não foi alterado o arquivo package.zone nem o Warner Lock, ou seja, você não instalou nenhum novo pacote, nem removeu e nem atualizou. Então ele não vai ter motivo para fazer uma nova instalação. E aí aquela otimização, aquele vídeo, ele linka muito bem com essa etapa. Galera, na execução aqui ele quebrou, mas na verdade ele estava conectado ao banco e a migração que não deu certo. Então eu entendi depois que era porque o banco não estava criado ainda. Eu pensei que já tinha feito, mas então ao executar aqui ele foi criado e acredito que agora vai dar certo. Por outro lado, é até interessante ter dado esse problema, porque a gente vai poder notar que o yarn install não vai acontecer mais, né? Não vai acontecer de novo. Justamente porque já foi feito a instalação e eu não alterei nenhum pacote, né? Então, os arquivos pack.json e o yarn lock, eles estão do mesmo jeito. E aí não tem motivo para instalar. Esse é um processo que demora muito. Aqui ele nem fez isso, mas eu vou forçar um build só para a gente poder identificar essa parte. Aqui ele não precisou fazer porque o último build que ele executou foi o mesmo de agora, é o mesmo do anterior, como nada mudou. Todas as layers ali do Dockerfile, elas são as mesmas. Então ele simplesmente levantou o projeto e é isso, né? Esse projeto ele tá muito simples, é basicamente ali localhost 3001 /health, né? Então a gente só consegue ver que ele tá executando, é basicamente um node com Express, tá dando um ok. Por enquanto é só isso, tá? E aí, forçando o build, então só pra gente ver, né, o resultado final ali do yarn install, o quanto que a cautela com a construção do seu Dockerfile pode te ajudar nessa etapa de estar trabalhando com o scaffold sem ter que fugir do padrão dele, que já eu falo. Então, K8S, acho que deve ter isso, K8S build. Então, o que o scaffold faz? Ele vai ler todos os arquivos ali que você mandou para ele, né, com uma pré-configuração. E esses arquivos, ele vai fazer o deploy de tudo. Então, são arquivos com configurações Kubernetes. Ele vai fazer deploy de configurações kind deployment, de kind service e etc. Ele vai deixar tudo de pé ali no cluster, que no nosso caso local é via kind nesse momento, mas poderia ser Minikube, poderia ser outras ferramentas. E aí ele faz o build toda vez que você salvar algum arquivo do seu projeto. Esse é o jeito padrão dele. Então, quando você deixa otimizado ali o seu Dockerfile, acaba que o processo de você trabalhar em modo de desenvolvimento com o scaffold de Kubernetes fica mais rápido, porque é uma etapa a menos, né? A etapa mais longa, muito provavelmente, do seu projeto vai ser a instalação do yarn. Como aqui ele fez a instalação, eu forcei um build, então ele levou 40 segundos para instalar e o resto é muito mais rápido. Então, teoricamente, o meu servidor estaria de pé novamente, muito rápido, se não fosse aquela etapa de instalação. Então, eu vou rodar aqui o make K8S dev para a gente ver se ele vai fazer a instalação ou não, se ele vai pular todas as etapas, porque ele vai identificar que é um cache, né? Bom, de novo ele identificou que é um cache, então deixa eu preparar aqui para a gente poder ver como que vai ficar esse processo se eu alterar um arquivo, né? Então, por exemplo, vou vir aqui no make, vou achar um arquivo aqui do presentation, talvez colocar um console log aqui, só para a gente ver o resultado ali depois. Como eu alterei o arquivo, ele vai fazer toda a execução de novo do meu Dockerfile, né, o processo de build, só que a instalação ele já pulou, né? Levou 0 segundos. E essa é a parte legal de você deixar o seu Dockerfile bem bacana, né? Ter um node, por exemplo, com a versão Alpine, só copiar esses arquivos, depois fazer a instalação, porque se não tiver alteração no passo anterior, não tem por que ele fazer o próximo passo, que é de instalação. O build, ele acaba fazendo, no meu caso aqui, 10 segundos para ele compilar um pequeno projeto com TypeScript. Se tivesse uma outra tecnologia ali de compilação de TypeScript para JavaScript, seria mais rápido ainda, né? Daqui a pouco ele levanta o projeto e aí eu vou ter novamente lá o localhost 3001 de pé. Ambiente de pé, deixa eu acessar aqui localhost, só para a gente conferir, tá ali. Vou remover
o console log, e esse é o tempo que a gente teria ali desenvolvendo nessa estrutura para revalidar o nosso projeto de alguma alteração que foi feita. Legal? Então, você vê aqui que nem demorou tanto, né? Graças a ter otimizado o Dockerfile, e essa é a ideia. Bom, Dev, espero que tenha gostado. Então, dei um overview sobre como que está a estrutura de Kubernetes, variáveis de ambiente, volumes. Mostrei ali que o README tá bacana, tá funcionando. Testem aí, compartilha alguma coisa que vocês notaram, que dá para melhorar. Não só para eu aprender, mas para toda a comunidade. Vamos unir força aí nesse sentido, para que todo mundo que lê ali os assuntos das interações que aconteceram, eles vão ter também uma troca, assim como eu posso ter essa troca com vocês. Legal? Então, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar para dar aquela força, né? O início é um pouquinho mais complicado, mais difícil, mas eu acredito que vocês podem me ajudar de alguma forma, mesmo que seja só ali dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, conto contigo, comenta, se inscreve, não deixa de ativar o sininho de todas as notificações, porque nesse início de canal o YouTube não ajuda tanto, então esse sininho ativado vai ser muito melhor para a gente poder ter uma interação maior, tá joia? Conto com vocês, tamo junto e até a próxima.